Olá, eu sou o Fernando Jussier, sou coordenador da Regional de Ceará-Mirim. Estamos de volta para a realização de mais um quadro do nosso programa Voz de Classe. Esse programa é feito por mim e por Eduardo Nunes, o outro coordenador. Infelizmente ele não pôde estar presente aqui por questões profissionais, compromissos profissionais, mas o nosso programa de hoje traz duas convidadas, né? Do extinto núcleo de Extremóis e hoje Sindeduc. Então estamos aqui para falar justamente sobre isso. Não só sobre a história de luta do Sindeduc, mas sobre os ataques que vem sofrendo, que sofreram no último período. Não é isso? Nós estamos aqui recebendo para dar o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite, né? E participar desse programa a Núbia Maria e Messia. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Esperamos que podemos fazer um programa de sucesso como os demais e vocês possam contribuir nesse processo e compartilhar não só com a turma de Ceará-Mirim, mas da Grande Natal e, por que não dizer, do Brasil e do mundo. Núbia? Olá, trabalhadores em educação, em especial, né, aos trabalhadores em educação do município de Extremóis, né? É um prazer enorme receber esse convite do Centro Regional de Ceará-Mirim, né? Porque nós éramos parceiros até o núcleo ser extinto. Quando eu digo nós éramos parceiros, a gente não saiu do Cinti Regional Ceará-Mirim, mas devido a toda a conjuntura, a gente, né, se for colocar no papel, a gente se separou, mas a gente ainda continua as articulações com a regional. Então, é um prazer estar nesse momento, poder compartilhar tudo aquilo que a gente vem sentindo há mais ou menos há um ano. Messia, seja bem-vinda. Dê o seu bom dia, boa tarde. Olá, eu quero cumprimentar a todos, né? Dizer que é uma satisfação nossa, né? Vim contar aqui um pouco da nossa história de luta, da trajetória que os trabalhadores em educação do município de Extremóis vêm conquistando, né? Depois de um ataque, veio as conquistas e vamos hoje contar um pouco do que estamos passando. O programa hoje vai falar de golpe, para que as pessoas precisem entender. A gente precisa entender também como tudo isso começou, como é que vocês, enquanto era antigo núcleo de Extremóis, fazia parte da Regional de Ceará-Mirim, como tudo isso aconteceu. E quando vocês foram informados, como ficaram sabendo desse ataque, dessa extinção. Inclusive o Cinto Estadual realizou um congresso o ano passado, em novembro, que agora fez um ano, né? Realizou um congresso extraordinário para excluir vocês do estatuto. E isso sem submeter a base, sem ouvir, sem dialogar, mas isso aconteceu de fato. Está registrado nos autos, inclusive no estatuto atual do Cinti está lá, exceto o núcleo de Extremóis. Lógico que tem outros núcleos também que já não existiam mais organicamente. Nós estamos falando do sindicato que tem uma história de luta. Vocês podem já iniciar conversando sobre a história de luta de vocês, que funcionava organicamente, que tinha quase 500 trabalhadores filiados na base e de uma forma arbitrária, abusiva, né? Vocês foram surpreendidos, tirando essa legitimidade de representar. Vocês foram eleitas por essa base, pela ampla maioria, diga-se de passagem, né? Então, assim, como é que começou esse processo assim, né? E como vocês começaram a sentir, a perceber que vocês estavam perdendo, que estavam retirando vocês à força, contra a vontade, isso é um ato até antidemocrático, a gente pode se dizer, tirar vocês à força. Como é que vocês começaram, Núbia ou Messia, eu não sei como é que você quer responder sobre isso aí, ou as duas, né? Dessa tentativa de exclusão e que, de fato, não só uma tentativa, se tornou-se concreto o ano passado, novembro do ano passado. Como é que você recebeu tudo isso? Como é que tudo isso começou, né? Que não foi do dia para a noite assim, né? A gente disse que é um ataque, é um golpe. Por que a gente diz tudo isso? Em poucas palavras ou em muitas, vocês ficam à vontade. Bem, Fernando, para começar a falar, a gente vai fazer uma retrospectiva. Não todos sabem que nós somos oposição ao Cinti, né? A gente construía o Muda Cinti e a gente sabe disso. Toda a categoria de Extremóis e da regional sabe que nós somos oposições. Mas antes de chegar há um ano atrás, teve uma retrospectiva. Em 2022, a gente soube, né? Não foi nem através do Cinti, foi através de pessoas da CSP, lá de São Paulo, que fica vendo os diários e viram uma comunicação
sobre a retirada da base do núcleo extremóide do SINT, né? Então entraram em contato, no momento era Socorro que estava na direção, Certo. e comunicaram a Socorro. Imediatamente a professora Socorro entrou em contato com o SINT estadual, isso em 2022, né? Querendo esclarecimento o que era aquilo, né? E aí nós fomos para uma reunião lá no escritório da assessoria do SINT estadual, né? E eles explicaram tudo, disse que tinha jeito, que ia contratar uma assessoria jurídica de Brasília, né? Que iam pagar 40 mil essa assessoria para reverter o quadro. Então a gente saiu dessa reunião com a expectativa que tudo ia se resolver, né? E foi passando o tempo, né? Nossas lutas, muita demanda, e a gente meio que deixou isso de lado. Como tinha uma assessoria em Brasília tomando de conta disso, então a gente achou, né, que a gente estávamos seguros nessa questão. Então isso veio se arrastando, e quando foi em 2024, né, em setembro, a gente estava fazendo um seminário sobre a Previdência. Como de repente a gente se deparou nas páginas do Centro Estadual uma convocação de um congresso extraordinário para tirar 5 bases deles, né? Que tinha que ser aprovada a retirar para resolver a situação da carta sindical do Centro Estadual. E imediatamente a gente estava nesse seminário com toda a categoria de extremós, né? E aí a gente já tirou aquele encaminhamento que no dia seguinte teria uma assembleia nos 3 horários, que era para a gente informar a categoria desse golpe que a gente tinha sofrido. Vamos salientar, né? É bom reforçar aqui que a gente, em nenhum momento, o SINT mandou um aviso, um comunicado. Não foram comunicados oficialmente. Não fomos comunicados oficialmente nisso, né? E isso a gente passou para a categoria nas assembleias. Então, assim, o que a gente soube foi que o falecido Ribas, né? Do SINT regional, e Cleitinho foram para uma reunião no SINT estadual uma semana atrás, né, lá em setembro de 2024. Tinha ido para uma reunião tratar de outro assunto no SINT estadual, e eles aproveitaram e mandaram o recado para o SINT Extremóis, né, para o núcleo Extremóis, o recado de que ia ter um congresso, que ainda não tinha data desse congresso, ia ter um congresso para retirar a base. Eu vou passar para a Messia, porque aí ela pode concluir também. E aí, mestre, o que é que você tem a dizer sobre isso? Essa parte de 2022 eu ainda não estava cedida, né? Não fiquei assim tão inteirada, mas em 2024 eu já estava, né, cedida ao sindicato, e lembro que nós tinha passado o dia no seminário, né, sobre previdência que o núcleo estava fazendo, e parecia que foi uma bomba que caiu, o chão parece que abriu, porque ninguém esperava aquilo, até porque mesmo sendo oposição ao SINT, todos somos categoria, todos somos professores, e tínhamos um entendimento, né, de que não iríamos sair, né, da base, não iríamos sair do SINT estadual, até porque a história de luta de extremóis, ela foi muito grande, tem muito significado para o SINT deixar de lado e não lutar por um núcleo. Antes de tudo, era um núcleo deles, né? Então, no momento foi realmente desesperador, porque a gente ficou sem entender o que a gente ia fazer, né? Já que tínhamos saído da base de que nos representava, né? E naquele momento a gente já iniciou, né? A gente só tinha um caminho, que era procurar entender o que estava acontecendo e procurar lutar para resolver a situação que a gente ainda no momento não sabia como seria. E na hora, assim, o primeiro encaminhamento foi que veio comunicar a base. Porque até então a base nem sabia o que estava acontecendo. Se a gente da direção que estava ali dentro não sabia o que estava acontecendo, imagine a base. Então foi o caminhamento que a gente fez, foi tirar a assembleia. Esse sindicato cartorial é um sindicato, a gente chama cartorial, tem que explicar para os trabalhadores, que é um sindicato que não foi criado com a participação da ampla maioria da base. Não houve assembleia, todo um debate, toda uma discussão para construir, né? E de conhecimento dessa categoria, principalmente vocês que já tinham a representação. O que me estranha, e durante esse processo eu participei de algumas etapas, foi a omissão da direção estadual com relação a uma reação de uma base que era filiada, registrada nos seus CNPJ. Isso. Né? Mas uma base atuante, mas que é uma base que faz oposição, que não é, que faz oposição à direção estadual.
e que é ligada à regional de Ceará-Mirim, né? E esse sindicato equatorial, segundo informações que a gente tem, até que prova o contrário, é ligado à FETAM, uma federação filiada à CUT, né? E não nos estranha, mas nos causa preocupação, porque a maneira de como foi conduzida. Porque, por exemplo, teve um congresso no ano passado, em novembro do ano passado, eu não me lembro a data, eu participei desse congresso para tentar fazer a defesa junto com o sindicato naquele momento, que era uma forma arbitrária, que era um golpe, que era uma tentativa de sufocar, de tirar a autonomia dos trabalhadores. Os trabalhadores de Extremóis não participaram. Houve diálogo nesse meio tempo, assim, entre comunicado, entre vocês saberem, vocês foram chamados de alguma forma, foram submetidos, consultados, a base foi consultada sobre essa decisão, né, uma decisão assim, de forma arbitrária, porque eu tive na Assembleia, se tinha gente de Extremóis, era só bem dizer a direção, praticamente porque foi uma coisa aligerada. E quem estava lá para decidir não era a base de Extremóis. E outra coisa que eu queria registrar aqui, que eu percebi, é que eu não vi o Sindicato Estadual, em nenhum momento, fazer exigência a esse sindicato. De, olha, ou vocês tiram esse pedido aí, que é absurdo, abusivo, ou nós vamos discutir isso na central que nós somos filiados. Certo? Porque tinham combinado, segundo um dos dirigentes lá, tinham combinado entre eles, de ninguém invadir a base de ninguém, que é até absurdo isso, né? Isso, de certa forma, quebrou toda a confiança, toda a credibilidade numa representação que a gente diz que é o maior sindicato do Estado, sindicato estadual, porque ficou de mãos atadas, não. Não é que o advogado disse, não fizeram, não tem o que fazer, eles não fizeram, né? E aí o que eu vejo é uma atitude de forma impositiva, que impõe e que, de certa forma, enfraquece politicamente a regional de Ceará-Mirim, né? E financeiramente também, porque sem se submeter a uma base. Isso nos preocupa de certa forma. Como é que você identifica esse caráter e essa posição política do sítio estadual? Essa ação deles, de assim, sem nem dialogar, sem nem discutir, sem nem buscar alternativas para que vocês não fossem prejudicados. Porque é como se tirasse vocês de dentro de casa, se agora vocês estão na rua. Vocês se virem aí, vocês não têm representação, vocês não têm carta sindical, por alguém que chegou e invadiu a sua casa, o seu terreno, sem nenhuma permissão, e esses que poderiam defender, ou fazer voz, fazer eco, enaltecendo o feio. Como é que vocês encaram isso? Assim, de certa forma, como é que vocês sentiram essa falta de defesa, tanto da assessoria jurídica, quanto da própria direção, que diz, olha, pelo que a gente passa por aí, não tem o que fazer, não tem o que fazer, e é isso mesmo, e paciência, e ficou dito pelo nome. Como é que vocês receberam isso aí? Essa paralisia com relação à falta de atitude, né? Vocês são trabalhadores da educação, vocês já vivenciaram uma série de experiências em Extremóis, e quando vocês verem que alguém chega assim, deixa vocês de mãos atadas, o que poderia fazer que não fez? Olha, Fernando, até hoje a gente ainda está em êxtase, né? Assim, a gente não entende. Primeiro porque eu já estou há quase 13 anos no município, né? Não vivenciei antes disso, né? Porque eu não era da educação, eu era da saúde antes, né? E assim, mas esse tempo todo que eu estou, há 13 anos, esse sindicato que reivindicou a base de Extremóis, eu nunca ouvi falar que eles fizeram uma assembleia. E olha que tem trabalhadores de educação do município de Extremóis filiados a esse sindicato, que não faz as cobranças a este sindicato como faz ao Auxílio Educa. Sim. Certo? Então, assim, como é um sindicato que a gente não vê movimentação, a gente não vê nem sequer uma assembleia, né? A gente só vê o dirigente, o coordenador, o diretor, não sei como é a organização lá, na prefeitura. Ele sozinho, sempre ele sozinho, não está acompanhado com ninguém da base, né? E a gente não vê essa representatividade. Então, assim, como é que a gente ia levar uma base de mais de quase 400 filiados para esse sindicato que a gente não vê representatividade? A gente não se via representativo, né, nesse sindicato. Então, foi por isso que a gente teve que tomar iniciativa, já estava no golpe mesmo, já estava lá embaixo, a gente tinha que
renascer, né, criando um sindicato. E a questão do centro estadual, eu acho que ele quis atingir a regional. Como ele viu que nas últimas eleições, Extremóis foi muito importante para as decisões das eleições lá na regional, de Ceará-Mirim, então eles disseram, não tem mais o que fazer, eles viram que não tinha mais o que fazer, porque o erro de 2022 eles não conseguiram consertar ao longo desses 2 anos, então eles disseram, não, a gente vai atingir aonde a gente quer, retirando esses trabalhadores dessa base da regional de Ceará-Mirim, e a gente consegue o que a gente quer. Essa é a nossa avaliação. Lógico que pode ter outros, mas porque o Cinto Estadual é uma caixinha de surpresa, né? A cada dia eles vão inovando, inventando, né? E, assim, atitudes antidemocráticas é com eles mesmos, né? Eu participei do último congresso e as atitudes é sempre antidemocrática. Completando o que Núbia falou, essa parte desse sindicato, né, que tem lá, que teoricamente reivindicou a base, que até hoje nunca ficou claro como saiu esse pedido de reivindicação de um sindicato que, bem dizendo, não é ativo, né? Muitas vezes você passa lá, porta fechada, e só se vê uma pessoa passeando na prefeitura ali, indo, mas nada disso. Então, é um sindicato que não tem... É verdade que tem dirigente desse sindicato que trabalha dentro da prefeitura, Com tem cargo certeza, comissionado? cargo comissionado, da direção desse sindicato, que é o que mais preocupa a gente. Que interesse teria Relação próxima, um né? sindicato com o governo. cartorial tão próximo ao governo querer uma base de luta ativa que não se cala, né? Que busca o direito como a base de Extremóis. Silenciar, né? Silenciar, com Censurar mesmo certeza. a base. E sobre o centro estadual, realmente eles em nenhum momento nem comunicaram, nem se solidarizaram com o que estava acontecendo, nem procuraram resolver, né? Oficialmente nunca houve comunicação de nada. E no dia da nossa assembleia eles até apareceram, mas não a convite nosso, mas para tentar justificar o que era injustificável. Houve uma assembleia antes do Congresso ou depois Houve do Congresso? antes do Congresso. Antes do Congresso, houve uma Isso. assembleia. Eu queria que você relatasse sobre essa assembleia aí, para ficar registrado aqui, né, que ia ter um Congresso extraordinário para excluir o núcleo de Extremóis em base a uma decisão do MT, né, Ministério Público do Trabalho, não é isso? Seguindo a um pedido de um sindicato cartorial municipal. Vocês foram informados, já mandados pelos dirigentes da regional, então vocês, enquanto representante atual, vocês foram lá e fizeram uma assembleia para tomar um posicionamento coletivo, que é importante, né? Aqui se discute a independência de classe e a democracia dos trabalhadores. Então vocês realizaram uma assembleia. Como foi essa assembleia? Vocês poderiam relatar como é que a base, né, reagiu a essa informação, essa notícia, né? Foi uma assembleia assim os trabalhadores participaram bastante, foi lotado os 3 turnos, principalmente manhã e tarde, onde todos colocaram, né, quando fizemos a comunicação de início, é um choque, porque você imaginar ficar sem quem lhe representa, né, que era o núcleo Extremóis, acostumado a lutar e não se calar, né, diante das lutas, de repente você vê que perdeu a representatividade, a categoria realmente se sentiu muito abalada, e muitos expuseram os motivos, né, de não aceitar. Nós não aceitamos a decisão, até porque o tempo todo se via que a única preocupação do sindicato era eles não perderem a carta sindical. Então, eles aceleraram o processo de fazer esse movimento de votação. Mas não tinha preocupação o que vai acontecer com essa base, né? Porque nós estamos o tempo todo sofrendo ataque. Sim, você fala de quem não perder a carta sindical, o CIS estadual. A preocupação do Era seu só com estadual isso. era Não só era fazer uma o base congresso, que estava sendo isso mesmo. atacada. Não era o que vamos fazer para acolher esse núcleo, vamos direcionar esse núcleo, não vamos perder esse núcleo, porque não era... Eles não deviam ter olhado para quem era oposição, eles deviam olhar. É um grupo de professores, trabalhadores que podem ter seus direitos retirados se não tiver representatividade. Mas o Sindicato Estadual em nenhum momento houve essa preocupação. Preocupação o quê? Vamos fazer um congresso para retirá-los, para não perder a carta sindical, porque a gente tem até tal dia de tal mês. Isso era o que importava para eles. Isso vinha rolando já há muito tempo, Há né? muito tempo. Desde 2022, como o Núbia disse Isso. aqui no início da fala. Isso. E estourou em final de 24. Isso. E nessa assembleia, vários trabalhadores relataram a insatisfação,
Às vezes que houve movimento Extremóis e o Centro Estadual não deu nenhum apoio. Então, foi uma assembleia bem inflamada pela revolta de ver que quem deveria estar lutando para defender junto com o núcleo não estava, né? Estava sendo omisso, pensando apenas neles, né? Na direção deles. Assembleia nos 3 horários, Três houve horários. participação ampla da categoria. Total. A direção do Sinto, pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, estiveram presente lá, assessoria jurídica, mas ouviram, né? Ouviram, Fernando, e ouviram muito, porque foram justificar o injustificável, né? Eu até me lembro em uma das minhas falas que eu falei assim, é muito difícil, a gente faz assembleia aqui para tirar encaminhamentos para atacar o governo, né? E hoje a gente está fazendo assembleia para tirar encaminhamentos contra um sindicato que a gente era a base. Eu me lembro muito bem dessa fala. E, assim, eu Isso é falei muito que forte. eles não tiveram cuidado com essa base. Simplesmente, eu não sei, a cabeça deles só era carta sindical. Queria resolver o problema do centro estadual. E o núcleo de Extremóis não importava em nada. Se virasse. Se virasse. Então, assim, foi um baque muito grande, né? A categoria entendeu muito bem, não baixou a cabeça para eles, disseram o que tinha vontade de dizer, né? Porque lembro-me que em 2016, Fernanda, a gente ficou sem salário, 3 meses de salário atrasado. 2016. 2016. Uma luta lá, Uma luta grande lá, Extremóis, e também ficamos sem o repasse do sindicato, né? Na época ficou sem o repasse. suspenderam o repasse. Suspenderam. Então, para ter lutas, não tinha como ter. Então, Tem que ter financeiro, né? Para garantir financeiro a quem? Ao centro estadual. pedir ajuda. Hein? Pedir ajuda financeira ao centro estadual e eles não negaram. E outros, que teve apoio de outros sindicatos, os sindicatos irmãos, né, que a gente sempre tem, foi quem nos ajudou. Então, assim, eles ouviram isso da base, né? E, assim, eles não ficaram chocados, como uma das dirigentes que estava lá do centro estadual disse que elas já são acostumadas a levar esses batidos da base, né? Que para ela isso não Era normal. atingia tanto. Para você ver como é o nível, né? do nível, né? Então, teve as três assembleias, tiramos o mesmo encaminhamento que foi de construir um novo sindicato. Que é isso que eu ia fazer a pergunta a vocês, né? Vocês fizeram uma assembleia, submeteram ao crivo da categoria, que isso é a coisa mais legítima que tem. Vocês estão me dizendo que a base foi, né? A base foi, repudiou, refutou, foi até duro, de certa forma, e deveria ser com aqueles que estavam lá que poderiam defender e não foram. Enfim, mas ficaram sem palavra e nos 3 horários participaram. E assim, diante desse caos que gerado na vida de vocês, na representatividade, qual foi as alternativas que vocês encontraram a partir? A Assembleia foi uma alternativa, ótimo. Mas qual foi as alternativas que vocês encontraram para se reorganizar? Que é como se tivesse assim, vocês estão sendo expulsos, estão sendo retirados, porque é igual o seu nome. Vou tirar você não tem mais o meu sobrenome a partir de hoje, não é assim? Então o registro já mudou, então você não faz parte mais, né, daquele sobrenome. No caso aqui, vocês foram expulsos e vocês não fazem parte, mas hoje é real isso, concreto. Tivemos congresso agora, né, o congresso normal, ordinário, e vocês não participaram enquanto base de Extremóis, porque vocês não são mais faz parte da jurisdição nem de Seramirim e nem muito menos do centro estadual. Vocês, para caminhar agora, tem que se reconstruir, se reinventar. Então, diante de tudo isso, que principalmente vocês aqui, que são jovens, né, em tudo, e principalmente nas lutas, que foi uma experiência nova de vocês pegaram logo isso, nem assumiram o núcleo. O primeiro desafio foi já dizer assim, já estão destituídas, né? E assim, qual foi as alternativas que vocês encontraram, né? Porque é muito difícil, numa conjuntura muito dura de ataques em todo o Brasil e no mundo, e Extremóis não é diferente. Você fala em 2016 teve luta, em 2018 eu estive lá com vocês, tive uma grande alteração no plano de carreira, no dia, em março, eu acho que é no Dia Internacional da Mulher, se não me engano, e retirada de direito, ataques e mais ataques, mas vocês sempre se conseguiram voltar para a base. Vocês não voltaram para os gabinetes, para os governos, vocês voltaram para a base, né? E na base vocês encontraram respostas. Vocês encontraram nessa situação respostas
diante desse caos que foi gerado na vida de vocês, na vida de representantes sindicais? Essas assembleias foi um marco, né, Messia? Foi. Foi dali que a gente começou a crescer, a partir dali. Parece que a gente estava meio adormecida. Precisava despertar. A partir dali a gente despertou e só tem um encaminhamento aqui. Quer dizer, tinha dois. Ou ficar com aquele sindicato, que a base já disse que não queria, Refutou, né? ou criar um novo sindicato, porque a gente não poderia ficar sem representatividade, né? Então, a gente, a partir dali, tiramos o encaminhamento de criar um novo sindicato e a partir daí foi que foi construído, né? Quando terminou no outro dia, depois dessas assembleias, no outro dia já era o congresso extraordinário para nos retirar. A gente ainda foi, antes do congresso acontecer, a gente ainda foi lá para o escritório da assessoria jurídica deles. Sim. Eles com a mesma ladainha deles que ia fazer agora, porque estava precisando da carta sindical para dar andamento às coisas do Sindicato Estadual, né? Mas que ia rever ainda, que ainda poderia rever. E a gente deixou bem claro que se ele teve 2 anos para reverter, não reverteram, depois que a gente saísse, para entrar, aí era que não ia entrar mesmo, né? Porque eles não estão nem aí. Então, Teve um congresso agora, né? Nem falar no nem assunto. falaram no assunto, morreu o assunto. Então, assim, eles enterraram de vez Extremóis, só que nós desenterramos Extremóis e conseguimos formar o nosso CIS Educa. Verdade. Tudo isso só foi possível por quê? Eu quero que você... Mestre, por que foi possível vocês, mesmo diante do caos, né? Daquele tsunami, vamos dizer assim, e vocês, novo nas experiências de luta de classe e nas vivências também, embora vocês estivessem sempre nas lutas, como base e tudo e tal, mas como representante era muito desafiador e ousado, né, Mestre? E assim, por que vocês conseguiram encontrar uma nova alternativa? Como foi que vocês conseguiram isso, né? Não foi por si só vocês, só um grupo ou uma entidade que ajudou, mas o que fortaleceu vocês mesmo, assim, que encorajou vocês, dizer assim, ei, nós vamos ter que fazer. Olha, Passou esse gás assim, que vocês, eu tô aqui ansiosa, tô com as carnes tremendo, mas eu tô vendo que vai dar certo. essa direção, né, da criação do Sindeduca era, bem dizer, era uma direção que passou a ser ativa a partir de 2024, né? Então era uma direção nova, né, jovem, que recente também no município, de certa forma, e que a gente nunca tinha passado por uma luta tão, né, grande assim. Então, depois daquela assembleia que a gente viu que só tinha um caminho, que era não parar de lutar, a categoria se uniu e a gente não vai ceder a esse sindicato aí, não. Até porque é um sindicato, além de ser um sindicato que não é ativo, é um sindicato que abrange várias categorias do município. Então, iria desarticular tudo, né? A nossa luta, e nós tínhamos o entendimento que nós temos que lutar. Não adianta ser um sindicato sem luta, né? Então, ir para um sindicato para dizer que tinha uma carta sem lutar não é o perfil da categoria de Extremóis. Então, a categoria realmente se uniu e disse, não tem outra alternativa a não ser fundar um sindicato e procurar nossa representatividade por meio da luta. Porque tudo Extremóis sempre foi de luta, então houve a orientação da regional, dos parceiros, e juntos construímos, né? Ainda estamos construindo o Sindicato Extremóis. Você vê que você falou uma coisa muito importante aí, que eu acho que vocês tiveram parceiros, vocês tiveram ajuda da regional, mas no início da sua fala eu peguei um trechozinho, eu tô pegando aqui a fala de vocês, emprestado aqui, e você falou uma coisa, a categoria se reuniu, se uniu, não sei se você disse isso, se uniu. Então a importância da participação da base, né? A categoria Tipo assim, ó, não... nós não queremos, isso não nos representa. Isso mesmo. Certo? Vocês nos representam com carta sindical, sem carta sindical, nós legitimamos isso, eu acho que isso foi muito importante. Então, por isso que vocês tiraram o encaminhamento certo, vocês realizaram esse encaminhamento, vocês constituíram, tiveram ajuda, mas vocês poderiam ter ajuda do escritório da advocacia, ter ajuda de outras pessoas, mas eu acho que o determinante foi a base, que sempre participou, né? E em vários momentos, que nem vocês disse da greve de 16, né, que teve corte de salário, teve outras coisas mais, mas essa união da base, e isso é o que fortalece, né, as lutas e as reivindicações de vocês lá, para que vocês não pararam,
né? Verdade. Vocês não pararam de lá para cá. Pelo contrário, vocês não são Fênix. fênix, não são fênix, né? Que seria surgir das cinzas, mas vocês ali tiveram um abalo, mas conseguiram se erguer, respirar e, como diz a música, dar a volta por cima. Vocês estão dando a volta por cima, né? Porque além daquelas iniciativas, foi o que aconteceu. A Assembleia aconteceu, vocês decidiram criar um sindicato. E aí, o sindicato, vocês apontaram com dados, vocês criaram o sindicato, estatuto. Como é que está hoje, vocês? Né? Me fala dessa assembleia de criação de sindicatos, vocês criaram, vocês teve as experiências, submeter a base, enfim, essas coisas é importante vocês detalharem, porque as pessoas precisam saber que não foi assim no estalar de dedo, não foi 4, 5 pessoas, e não foi de forma arbitrária, sem consultar a base, sem ter conhecimento da base. É muito importante vocês falarem a gente fala muito nas nossas falas, que é da CSP, né, Núbia? É independência de classe, é pela base. Mas o que é essa independência de classe pela base? São coisas como essa que vocês estão relatando aqui. A união, nos unir, conversar, submeter. Essa assembleia aconteceu? Como foi ela? Pronto. Depois que teve o congresso, né, extraordinário, e aí a gente viu mesmo que lá não tinha mais jeito, né, que já tinha sido tirado, e aí a gente foi para os trâmites de criar o novo sindicato. Então, praticamente foi um mês, né? Sindedu, o que é que significa aí? Hoje. Hoje, né? É um sindicato, né, construído para os trabalhadores da rede municipal do município de Extremóis. Quem são esses trabalhadores que representam, que você Todos os representa? trabalhadores da educação, professores, auxiliar de professores, merendeiro, bom. porteiro, SG. Todas as pessoas que estão dentro da escola estão dentro desse sindicato. Então, a gente, com a direção, né, a gente voltou para a direção, se organizou, montou reuniões, né, para construir, né? A gente tinha os passo a passo, tinha a burocracia, né? Que essa burocracia, Infelizmente. por a gente ser novato na questão sindical, a gente não sabia, ninguém nunca construiu o sindicato, né? Tudo novo, né? Tudo novo. Então a gente foi pegar ajudas, né? Então a regional de Ceramirim nos ajudou, né? A CSP com Lutas foi uma parceira muito grande, né? Na pessoa do Zanata, né? Que ele esteve sempre presente com a gente, nos orientando, dizendo como fazia todo o processo de publicação no Diário Oficial da União, no veículo de comunicação local, os prazos bem direitinho. E aí, quando a gente sentou, se organizou para criar o estatuto, porque não existe sindicato sem estatuto, né? E aí a gente pegou um estatuto baseado na política da CSP, né? Construindo com a política da CSP, orientação também de pessoas da CSP, né? E organizamos e fazemos esse estudo para fazer a assembleia de fundação do novo sindicato. Isso, e foi um mês de estudo, né? A regional estava com a gente e sabe que tinham dias que eram 2 reuniões ou até 3, presencial, virtual, porque tinha que se dar, não era só criar um estatuto, a gente tinha que se deter naquela burocracia e estudar o estatuto, e nisso tinha que ter também, teve Zanata, teve também assessoria jurídica, né, que estava ali, né, muito boa, que foi quem estava também ali com a gente, direcionando, porque o estatuto ele tem que todos os pontos estarem alinhados. Então foi um período de muita luta, mas onde a gente realmente construiu e aprendeu, né? E a gente pôde nascer junto com o sindicato, com o estatuto, para poder realmente, na Assembleia, a gente ir ali defender a criação de algo que seria melhor do que o núcleo que era, né? Ele não podia ser inferior, ele tinha que ser um estatuto que desse autonomia, que desse liberdade para continuar na luta, né? E assim foi feito. Muito importante o direcionamento do sindicato, né? Vocês construíram um sindicato vivo, já nasceu vivo das lutas, porque foram os lutadores e lutadoras, né? Em pouco tempo. Isso é louvável, a ajuda das pessoas e a participação da base. Eu me tive na Assembleia, né? Acho que foi dia 27, essa data eu não esqueço, é uma data muito importante na luta de classe, e eu vivenciei, faz parte da minha história que eu vivenciei, porque estive lá,
e assistir o nascimento de um instrumento de luta e que, na minha opinião, já nasce forte e democrático, né? Nasce forte porque diante de um golpe, né, antidemocrático de sindicatos, né, de entidades que nos atacam. Eu sou da Regional do Ceará e o ataque da FETAM não é de hoje. Vocês lembram do desconto, né, de um dia de serviço? Era a FETAM que reivindicava. E nós fomos à justiça. Eu acho que eles têm raiva da gente por causa disso também. Porque nós fomos à justiça para impedir que esse desconto acontecesse, porque nós achávamos absurdo. Um dia de serviço para uma federação que a gente não tinha função nenhuma, finalidade nenhuma para a vida dos trabalhadores. Inclusive, nós estamos lutando na justiça que a justiça deu ganho a gente para eles devolver o dinheiro, eles não devolveram. E foi bloqueado já os bens deles, se não me engano, dois automóveis. Um apareceu, conseguiram prender, o outro não. Enfim, está rolando ainda contra a Regional do Ceará. E isso é um dos motivos também que eles nos atacam, porque não quiseram devolver dinheiro da base. Para vocês terem só a ideia e a impressão de como é que age, a gente tem que relatar isso, não pode botar para debaixo do pano, não. Porque não é suor de trabalhador. Isso é muito sério, a gente não pode deixar passar em branco. Então, voltando para a Assembleia, nessa Assembleia de 27 foi importante, né? Legitimou o sindicato. A partir dali vocês tiveram outro desafio, que é, vocês hoje, não sei como é que se dá para vocês falar, como é que vocês estão hoje, já não é, mas vocês já conseguiram alguns registros, vocês já estão organicamente funcionando, atuando, negociando, indo para as audiências, fazendo atividades, né? Acho que vocês estão fazendo alguma formação, coisa do tipo. O que é que vocês fizeram depois dali? O Sindeduc hoje é um instrumento de base que atua, que é de classe, que é independente, que tem suas ações. Que ações políticas vocês já conseguiram realizar assim, políticas sindicais? Já tiveram presente em alguma atividade? Já fizeram solidariedade de classe? Como é que é? Já, mesmo diante do ataque, né, de não ter o que fazer, a não ser criar o sindicato, a gente não parou, era estudando, criando estatuto e o dia a dia do sindicato acontecendo, não podia parar, tinha que acontecer. Sim. Então, continuou na Assembleia, fizemos estudo de polo, conseguimos fazer estudo nos 5 polos, e isso nesse meio, 2025 agora principalmente, foi um ano em que além de formalizar o estatuto em cartório, teve o trâmite agora de criação do CNPJ, inscrição municipal, a parte bancária e também o andamento de direcionamento de carta sindical, que não para. Então, ao mesmo tempo que a gente está nesse levante de trâmite burocrático, né? Hoje o sindicato está 90% já com tudo, né? Porque existem trâmites que são mais demorados, mas já estão encaminhados. Mas a luta do dia a dia não parou. Assembleias, formações, estudo, luta, atendimento a professor, jurídico, nada. Então, são os 5 dias ali, dando atendimento e encaixando também algum trâmite que precisa, alguma reunião para dar andamento à parte documental do sindicato. O que é que vocês recentemente estão realizando, vão realizar, que está no planejamento de vocês agora, para esse restinho de ano? Dia 27, agora, vai fazer 1 ano. Isso. De existência, de vida e de história. Então, hoje, 1 ano depois, o que é que vocês já conseguiram, estão conseguindo, o que é que vocês estão conseguindo trazer, né, para a categoria e trazer para o conhecimento de outros trabalhadores, lutadores aí, para estimular, servir até de exemplo, né? Porque nós estamos vendo que o que Messa fala aqui, que o sindicato não parou. Isso. A luta não é por causa de uma carta sindical, de um documento, de um ataque covarde de um sindicato, que vocês pararam de lutar. Mas as respostas vocês encontraram na unidade, na organização de vocês. Mas estão buscando isso porque, queira ou não, no sistema, né, capitalista, o sindicato hoje tem que ter registro, coisas do tipo, né, para funcionar, até para ir na justiça representar. O que é que vocês já, nesses planejamentos de lá para cá, Mestre já falou algumas coisas, mas assim, sendo mais para trazer a luz de pessoal. Então, quando voltou as atividades de 2025, né, Mestre, a gente sentou em reunião e a gente disse, esse ano a gente vai fazer o nosso estudo de polo, a gente vai concluir. Porque até então... Estudo de polo, explica o que é isso. Anteriormente, nunca tinha concluído um estudo de polo, né? Sempre começava e vinha, não terminava. Então, só conseguia fazer no máximo 2 polos. Então, o estudo de polo é assim,
é que a gente divide todas as escolas dentro de polos. Então, lá nós temos 5 polos. É polo centro, polo rural, né? É uma formação, né? Praias. É uma formação que tem um tema. E aí, qual foi o tema desse ano Esse aí? ano, o tema, a gente pegou um tema central, né, que estava em discussão, que é a questão da valorização do professor, da militarização, né? Que era um tema que estava bem central. E com parceria com o professor Dário Barbosa, né? A gente conseguiu fazer, terminamos no mês passado. Concluídos tudo, todos os polos. E a adesão, como é que foi? Foi muito bom. Um turno, 2 turnos, como é que foi? Os dois turnos. Manhã, tarde. Tá. Então, Muito bom. uma participação muito maciça. Lá em Extremóis a gente está com muitos temporários, né? E auxiliares. Então, eles também Abriu para todo mundo. abriu para todo mundo, né? No Formação, muito bem. o polo era fechado as escolas e todo mundo ia para essa formação. Então, Conscientizado. nossa meta de planejamento foi alcançada esse ano, né? E meio ao estudo de polo veio a turbulência da tabela salarial, né? Que também Tem a ver com a carreira. uma grande parcela do nosso tempo tentando formar essa tabela, né? Porque é bom lembrar que o município estava há quase 16 anos sem uma tabela salarial. Muito tempo. Todos os anos a gente ganhava o reajuste, isso daí não tem como negar, que a prefeitura sempre dá todos os anos reajuste na carreira, né, do professor, do piso do magistério, mas em contrapartida não tinha uma tabela que referendasse aquilo que a gente ganhava, um espelho daquilo que a gente ganhava. Então estava uma divergência, uma loucura, né, nos vencimentos. E aí, por conta disso tudo, o professor precisando se aposentar, quando chegava no Extremóis Prev, havia uma barreira porque não tinha uma tabela. Então, a gente passou Tribunal de Conta não... isso. A gente Não passou autoriza, né? o ano todo, né? Construindo essa tabela, vai tabela, vem tabela, aprova tabela, desaprova tabela. E foi uma grande peleja. Até hoje, né? No dia de hoje, a tabela não foi publicada, mas já tem a tabela pronta, né? Já foi prometido que vai ser publicada nesse mês de dezembro. A gente está vigilante nisso. Então, nossa meta foi alcançada, que a gente tirou a meta, porque também não adianta tirar muita coisa e chegar no final não realizar. Então, a gente enquanto direção, se organiza para tirar uma meta no ano para se resolver como o estudo de polo. Então, se resolveu. As pessoas já estão perguntando quando é que começa novamente. Nova etapa. Em nova etapa. A nova etapa vai ser 2026, com um novo tema. A gente já vai sentar, né, quando voltar das férias, né? Sentar, organizar e ver qual é o tema, que vai ser o tema gerador, e continuar nosso estudo de polo. E as outras demandas que vem, a gente Tem algum evento em frente aí? tem um evento aí, né, que é para fechar todo esse ano, né? E também para comemorar o Sindeduca, né? Vai ser a primeira confraternização do Sindeduca, né? Mas já teve outras confraternizações. Quando era núcleo, né? Era núcleo, mas aí vai ser dia 20, né? Aberta aí para todos os trabalhadores em educação que são filiados, né? E vai ser um grande evento que a gente vai se reunir, se confraternizar. E para as forças do próximo ano, que a luta nunca para, né? Os ataques nunca param. Espero que não venha um ataque, nem veio desse golpe. Verdade. Que seja um ataque que a gente Possa se defender se defender, né? e defender os trabalhadores. Messia, que vocês... recentemente teve uma assembleia. Eu queria que vocês falaram recentemente, eu acho que a semana passada vocês tiveram uma assembleia. Vocês realizaram uma assembleia. Esse ato de assembleia que vocês realizaram, qual era a finalidade dessa assembleia? Olha, Fernando, vou completar aqui numa das metas que Núbia falou, do início do ano que nós fizemos a reunião, que era essa parte organizacional também do sindicato, né? Que nós visitamos todas as escolas, né? Mais de uma vez. E fomos também levantando as demandas, e tinham demandas que estavam sempre batendo na mesma demanda, né? Então, fizemos essa assembleia onde nós foram alguns pontos. Um deles é nossa filiação à CSP, que a gente colocou para a categoria e já sabíamos que seria aceito e unânime porque a categoria de luta, né?
E também tivemos nessa assembleia, como somos sindicato novo, a votação da nossa assessoria jurídica, né, e também contábil. Então, foi uma assembleia também de participação muito boa da categoria, onde eles foram lá, né, participar das suas opiniões, né, sobre que não deixa de ser essa luta, né, estar afiliado à CSP é confirmar estar lutando, né, e continuar na mesma linha que estávamos desde quando era Núcleo Extremões. Muito bom. Fortalece, né? Ligado à Fortalece, central, isso. com assessoria, com a representação. A base aprovou. Aprovou. Unanimidade. Eu faço isso Aprovou. porque é importante sempre ressaltar para os trabalhadores a participação dos trabalhadores em todos os momentos, todas as etapas mais difíceis até mais não tão difícil assim, né? Uhum. Mas vocês vejam só. E aí vai ter. Não faria sentido, né, Fernando? A gente voltar para a CUT, né? Não faria sentido. Então, se a gente sempre construiu a CSP com lutas, mesmo sem poder, Ser filiado, né? sem ser filiado, no momento que a gente conseguiu se libertar da CUT, a gente tinha que abraçar a CSP. E né? foi Então, uma libertação desse muito bom. céu, né? Hoje a gente agradece, né? Foi um baque? Foi ruim? Foi. Mas hoje a gente agradece, porque hoje a gente é totalmente livre, Isso. independente, e a gente está com a central que a gente sempre queria estar. Quem sabe essa experiência de vocês possa servir para outras bases, né? Tomara. De lição, de exemplo, para que outras bases tomem isso como experiência e também possam se libertar desses ataques, dessa mordaça, né? Dessa censura à democracia dos trabalhadores. Nós estamos indo já para o finalmente, daqui a pouco a gente encerra, mas não termina não, ainda tem algumas perguntas para fazer a vocês. Estou gostando, não sei se vocês estão gostando, e eu acho que os trabalhadores também vão gostar, viu? Prepare para compartilhar lá na base, que eu sei que é uma base bem atuante. Quais são os próximos passos? Vocês falaram de 2025, nós temos etapa, nós temos meta, eu fico muito feliz vocês dizendo isso, né? E as etapas e as metas de vocês voltadas para o conhecimento, para o fortalecimento da base. Quais são os próximos passos de vocês? Estamos chegando ao final do ano. Vocês já devem ter pensado. Lógico que ainda vão ter reunião, planejamento. Para frente, para o futuro. O que é que vocês pensam aí? O que é que vocês estão pensando? Já conversaram sobre isso? Em poucas palavras. Vocês querem externar? Talvez não é tudo, mas alguma coisa que já está na mente de vocês. Sim, a gente ainda não colocou na mesa ainda, né? Porque não fechou ainda esse ciclo 2025, né? Mas a gente sabe que no início do ano a gente já vem a primeira luta, que é o Pix, né? Até hoje a gente não sabe o percentual, até no momento, o percentual. Então a gente não Se sabe. for o que está aí, está lamentável. Lamentável, mas 0,80 alguma coisa não dá. muito abaixo da inflação, né? Então, assim, esse é o primeiro passo, o piso, né? O que é que vai ser. Mas, assim, a gente vai se organizar, né? Quando voltar da férias coletiva, sentar. A gente já sabe que um dos pontos, porque já está sendo pedido, vai ser a continuidade da formação, né? Continuar com formação, muito bom. Isso deveria ser uma coisa permanente. A política permanente dos sindicatos é a política de formação. Só para não perder o seu raciocínio. No passado, o sindicato estadual, como é o maior sindicato, eles tinham essa política permanente de formação, né? Ampliação e tudo tal. Hoje não está mais, não tem mais, está muito distante do que era no passado, né? Então, mas é uma questão de opção da direção. Não é uma questão de necessidade da base. A base necessita sim. Tem muito que se discutir, tem muito que se debater com a base. Mas infelizmente nós não temos isso. Nós vemos isso em outros sindicatos. E isso nos orgulha muito você estar fazendo isso, porque isso permite o crescimento dessa base e o fortalecimento nos momentos fáceis, não, no momento difícil principalmente, de perda de direito, de ataque dos governos, de entender porque sobre aposentadoria, sobre tempo de serviço, de entender sobre direito trabalhista, sobre a política de Fundeb, a política de fundo, né? Porque que a gente entender toda essa dinâmica que acontece, que vocês representam muitas vezes, que frustra muitas vezes na mesa de negociação, para saber como enfrentar. Então, Pronto. E o dia a dia do sindicato, né? A gente está lá presente, atende todo mundo. A gente também, como vai ter uma nova assessoria jurídica. vocês estão todos os dias lá no sindicato? Sim.
Segunda, sexta, Segunda a sexta-feira, das 8 até as 11 horas, né? até as 11. Algum horário da tarde funciona ainda não? Coisa acontecer à tarde, a gente Das 8 está até- disponível também à tarde. E a gente tem o feedback sempre as pessoas entram Tem o contato, né, de você e essa... da direção. E também o projeto que a gente quer levar é levar o jurídico às escolas, né? Assim, porque o professor às vezes não tem muito tempo. Jurídico mais próximo de você. E as próximo da categoria para tirar essas Muito dúvidas. bom isso. Então, esse é um projeto que a gente ainda vai sentar, ainda vai alinhar com a assessoria jurídica para ver se vai dar certo. Fala uma coisa que eu estava esquecendo. Parcerias. Vocês têm parcerias, fechado parceria recente? Olha, nós temos parcerias com nutricionista, né? Que é até uma Nutricionista, quem é? parceria, Jusicléia Góes. Lucicleia. Atende até na sala ao lado, né, do nosso prédio, com um preço exclusivo para quem é sindicalizado, né? E temos também com a academia, com a operadora de telefone, né, que é recente, com preço Ela deu telefone. só para quem é sindicalizado, né? Então, e estamos buscando mais parcerias, né? Qual foi a parceria recente? E paga os clubes também, né? Isso, com o Pagos Clube. É essa aí que eu tô interessado aí. Muito boa. Tem que ter uma parceria também. Preço exclusivo também para quem é Tô sindicalizado. procurando uma parceria. É muito bom. É importante você, trabalhador, né, procurar o sindicato. Isso. Eu acho que elas vão divulgar nas páginas, já não divulgaram. Mas olha só, parceria com academia, parceria com nutricionista, tem a ver com a saúde, parceria com operadora de telefone e parceria agora com o Pargos Clube, né? Isso. E a Fortu também. E a foto também, né? Fortu o quê? Agência de viagem. Agência de viagem. Ah, uma agência de viagem aí, ó. Quem gosta de viajar, as meninas vão divulgar. Eu acho que em breve, quem não se associou, quem não é associado, se associe, porque todos os associados do Sindeduc vai ter direito a essa parceria e com certeza, se não ótimos preços, né? Percentuais assim, fora do mercado, como se diz, do preço padrão do mercado. O que eu queria perguntar agora para vocês, a gente está indo para o final, e eu queria ver que recado vocês deixam para os trabalhadores da educação. Mas vocês podem falar, se dirigindo para os trabalhadores de Extremóis em especial, né? Estamos chegando no final de ano, passamos por vários obstáculos, vários desafios e tem uma perspectiva de 2026 de luta, mas também de conquista, que a gente sempre busca isso. Enfim, vocês duas, vocês escolhem um momento de falar, né? Que recado vocês dariam diante de tudo que vocês já falaram aqui, as expectativas, final de ano, qual a mensagem que vocês passam aí para os colegas de trabalho e para todos os trabalhadores da educação mesmo, se vocês quiserem se dirigir para quem é do estado, quem é aposentado, quem é de outro estado, porque como está sendo reproduzido pelo YouTube, alguém vai ver fora do Brasil até. Fica à vontade aí. Digo aí. Bem, o que a gente diz aos trabalhadores é que a gente sempre está à disposição, né? A gente não foge, a gente está sempre ali respondendo os questionamentos. Às vezes a gente não responde na hora porque a gente não tem resposta, e a resposta depende do governo. E aí a gente fica nesse feedback com o governo para dar a melhor resposta possível. Mas a gente sempre está, a gente é pé no chão, a gente sempre está aí na luta, né? Nas lutas nacionais também, né? A gente também convida também os trabalhadores a participar das lutas nacionais, né? Que é importante, é muito importante. E a gente deseja, né? Desde já, a gente deseja um Feliz Natal, boas festas, né? E que o próximo ano nós estamos aí, firme e forte, continuando, seja o desafio que for, a gente sempre está presente junto com vocês, porque é muito importante a categoria estar presente junto com nós. Sindicato é todos nós, não é só uma direção. A direção vai na frente conduzindo, mas tem que ter o respaldo da categoria. Então, é muito bom, muito presente, que sempre a categoria esteja aceitando o nosso convite, nosso chamado, né? Para vir para a luta. Muito bom, Messer. Quer dizer alguma coisa? Dizer aos professores e funcionários de Extremóis que o Sindeduca nasceu para fortalecer a história de luta, né? Estamos aqui, 2026 vai ser um ano de mais lutas, com certeza, mais conquista, de formação, né? Vamos estar juntos procurando cada vez mais buscar fortalecer os nossos direitos, né?
E se alguém que não é aqui do município de Extremóis, mas estiver insatisfeito com a sua realidade do seu município, do seu estado, etc., e quiser saber como é fundar um sindicato, não tenha medo. Parece difícil no momento, mas depois a luta faz a gente ver que a gente tem que levantar a cabeça e ser firme naquilo que a gente quer, que é assegurar nossos direitos. Qualquer coisa. Qualquer coisa, procure. Que já nos procuraram, viu? Já. Que bom. Não, né? Pra gente já iniciar o novo, parece que a gente está sendo Justamente. referência de criação de sindicato. Tem outra base aí precisando de ajuda e vamos fazer o possível para ajudar a se libertar. Verdade. Eu, em nome do programa Voz de Classe, eu agradeço a vocês, a vinda de vocês. Esperamos ter vocês aqui mais vezes, falando sobre outros assuntos que sempre vai ter. Sinto à vontade para falar sobre qualquer temática, principalmente esse é o propósito desse espaço, é de permitir que trabalhador e trabalhadora possa falar, externar sua realidade, sua vivência. E agradeço vocês terem aceitado o convite. E eu queria deixar aqui algo que está escrito aqui, que está aí no final do um roteirinho que a gente montou do programa. E tem a ver com vocês, tem tudo a ver com vocês. Tentaram calar vocês, tentaram calar a base, tentaram arrancar aquilo que vocês conquistaram de forma democrática, né? Mas vocês falaram mais alto. E o sindicato, pegando aqui uma parte do que Núbia disse, sindicato é isso. Somos nós, nossa força, nossa voz. Ou seja, não tem um eu, não tem Núbia, não tem Mércia, mas tem um nós. Esse é um muito importante. Se deu certo, se as coisas estão dando certo, está funcionando, é porque vocês estão tendo a leitura política de ver a realidade que está sentindo e vivenciando os trabalhadores, porque vocês estão indo no chão da escola, não é isso? E vocês estão se submetendo a isso. Eu fico muito feliz quando vejo o sindicato dizer que uma das prioridades é fazer formação. Não vejo os sindicatos por aí com essa alegria, com essa felicidade. Mas tem que se fazer isso mais, porque o alimento da base, no momento de discussão, de polêmica, ou de conflitos, ou de uma decisão necessária, como foi a criação do sindicato, quando vocês foram atacados. Vocês chamaram a assembleia, e imediatamente a base confiou em vocês, acreditou porque viu que vocês têm uma trajetória de luta e de organização. E o que estava acontecendo ali é, de certa forma, arbitrário e covarde. Então, eu agradeço a vida de vocês, agradeço aqueles ouvintes que puderem, curtam, compartilhem, porque isso é um material concreto, é uma vivência concreta aqui que está sendo externada, a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras, que hoje é a base municipal dos trabalhadores da educação, que hoje é denominado Sindeduc. E, você que não sabe, eles vão estar tendo também um momento para se confraternizar, dia 20 de dezembro. 20 de dezembro, a partir de que horas? Meio-dia. Do local? R9 Sport Center, É. certo? Joãozinho, né, que é Atração. conhecido, né, e um pagodezinho que vai iniciar, vai ser muito bom, comida free, bebida free, Brinde, brinde, sorteio, e só basta chegar junto, e estamos todos lá, dia 20/12. Recado dado. Venha você, participe. Obrigado, meninas. E até o próximo programa. Até.